Então, gente, hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre a geografia do Paraná. Na aula passada, a gente focou principalmente na geografia física do Paraná, né? Então, falamos sobre os aspectos do relevo, da hidrografia, da vegetação, falamos dessas características do clima, né? Falamos dessas características, um pouco, relacionando um pouquinho com a história e com as informações sociais e políticas, mas hoje a gente vai entrar com isso um pouco mais profundamente, né? Lá no Moodle de vocês, a semana de hoje, eu coloquei uma música com um clipe muito legal, é uma animação, assim, que conta a história do Levante dos Poceiros, da Revolta dos Poceiros, aqui no sudoeste do Paraná, e aí o clipe conta essa história, assim, uma música bem legal, e tem uma animação, o clipe é uma animação bem legal também. Aí eu coloquei vários conteúdos lá para vocês, a maioria deles é não obrigatório, tá? Mas tem um videozinho curto de 2 minutos e meio, é super curto, sobre a Guerra do Contestado, que é um assunto que a gente vai falar hoje também, mas muito brevemente. Então, assim, não vou conseguir aprofundar muito. Então, aí eu queria que vocês assistam esse videozinho lá de 2 minutos e meio, que eu disponibilizei para vocês, tá? Bom, tem outras coisas que eu vou falando lá também no Moodle que eu vou falando para vocês conforme a gente for continuando, né? Hoje é dia 19 de abril, dia do índio, ou dia dos indígenas, né? É um dia de luta, é um dia para falar sobre a resistência indígena aqui no Brasil, né? E o Paraná, assim como todo o território brasileiro, né, é um território indígena, né? E aí eu trouxe esse mapinha aqui para mostrar para vocês os levantamentos de antropólogos aqui do Paraná. Eu estou com um monte de livro aqui que eu usei para preparar essa aula de hoje. Esse livro aqui da Cecília Westphalen, em que ela faz um levantamento da história do Paraná, né? E essa história do Paraná começa em 5.000 anos antes de Cristo, para vocês terem uma ideia. Então, essa data aqui é de 5.000 a 2.500 anos de Cristo, anos antes de Cristo. E já aqui onde a gente está, existe, então, resquícios arqueológicos, né, dos primeiros habitantes aqui dessa região. Não só aqui, né, mas também no litoral, no norte do Paraná e no sul do Paraná também. Um desses resquícios são essas conchinhas aqui, que são isso que a gente chama de sambaqui. Sambaqui um resquício dessa população que vivia aqui no litoral paranaense, nessa região aqui, ó. Cada um desses triangulinhos aqui, ó, são sambaquis, né? Esse é aqui na Ilha do Mel, que é esse resquício dessa população que pré-colombiana, né, que vivia aqui de 10 a 5 mil anos atrás. E esse resquício é a conchinha, são as conchas de um molusco que essa população usava como alimento. Então, era o principal alimento dela, esses moluscos, então elas se alimentavam desse molusco e jogavam a casquinha fora. E formavam um monte, né? E aí, esse monte, ele era utilizado também para o enterro das pessoas que morriam. E esse processo de enterrar alguém da comunidade é um dos primeiros sinais de civilização. Então, nós estamos falando aqui das primeiras civilizações da América, né? E o sambaqui é o resquício disso. Então, quando você for lá na Ilha do Mel, procura o sambaqui, né? Que é esse lugar onde tem essas conchinhas que mostram essa população que vivia de 10 a 5 mil anos atrás, né? Então, um registro histórico aí muito, muito importante. Já os guaranis, que a gente estava falando algumas aulas atrás, que vocês assistiram ao documentário, os resquícios da população guarani, arqueológicos da população guarani, estão em mais ou menos 500 a 1.000 anos depois de Cristo já. Então, essa terra que a gente vive, né, é com certeza uma terra indígena, pelo menos, né, há mais de 1.000 anos, né? Então,
E isso é muito importante da gente lembrar, porque hoje é o dia do indígena, né? E nós estamos nesse território. No Paraná, a gente tem, eu coloquei lá no Moodle essa cartilha para vocês, a gente tem essas três etnias diferentes, né? Que são os Guarani, que estão nessa região em que a gente vive, principalmente, né? Os Caingangue, que estão principalmente ali na região do Planalto, do centro do Paraná, e os Xetá, que ficavam principalmente na região centro-sul, mas eles sofreram um processo de perseguição muito grande, e hoje são pouquíssimas pessoas que resistiram e sobrevivem enquanto Xetá. A maioria, todos eles estão vivendo hoje em dia em áreas urbanas ou em algum outro aldeamento indígena. Hoje está rolando, hoje é o último dia da jornada universitária pela reforma agrária, e aí hoje às 7 horas, das 7 às 20, vai ter o debate daquele documentário que vocês assistiram, que eu passei para vocês sobre os 3 alvos, né? Então vai estar lá o Paulo, que é o professor da UniOeste, que é quem fez o roteiro do filme, que é quem aparece lá, o diretor, e alguns indígenas das comunidades indígenas aqui do Oeste Paranaense, debatendo sobre o filme e sobre a história dos Guaranis aqui no Oeste do Paraná. Bom, dito isso, né, dando esse panorama, né, histórico e mostrando esse território indígena, né, posteriormente, no Paraná, a gente tem basicamente 3 dessas frentes de ocupação no Paraná, né? Mais tardias, bem mais tardias, né? Depois da colonização dos europeus, das bandeiras para a entrada no território indígena, enfim. Atualmente, né, essa é o contexto histórico, né? Então, o que está em azulzinho aqui, ó, é o que a gente chama de Paraná tradicional, né? Então, aqui estamos falando principalmente, né, das ocupações europeias, desde os portugueses que chegam lá no litoral paranaense, vão adentrando nesse território, mas também os alemães, os imigrantes, né, os colonos alemães, italianos, poloneses e etc., que vão se instalando por aqui. Os tropeiros, que eu vou falar já já para vocês, que vão atravessando essa região aqui também, né? Já aqui onde a gente está dentro da formação que eles chamam de ocupação sulista, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, que são dos gaúchos, né? Não é à toa que muitos de vocês provavelmente têm parentes que são gaúchos, têm um histórico de alguma família gaúcha, né? E no norte do Paraná é a região que tem esse contato principalmente com os acontecimentos e com a história do estado de São Paulo, principalmente. Isso é perceptível até nos times de futebol. Os principais times da população de Maringá, de Londrina e etc., são times como Corinthians, São Paulo e etc. Então, essas são as 3, basicamente, informações históricas, né? Quem faz esse agrupamento é também a Cecília Westphalen, que é uma das autoras desse livro aqui. Quero mostrar bastante esse mapa aqui para vocês, que ele é bastante interessante. Ele mostra aqui como que estava o território paranaense entre 1880 e 1900, certo? Então, tenta imaginar aí o que estava acontecendo no mundo entre 1880 e 1900. Né? Foz do Iguaçu a sua fundação é datada de 1889. Então, inclusive nesse mapa aqui, Foz do Iguaçu não aparece no mapa do Paraná antes disso aqui. Por quê? Porque a fundação da cidade de Foz do Iguaçu está ligada à criação da colônia militar que tem aqui, que foi instalada aqui em Foz do Iguaçu, principalmente para questões de defesa, né? Defesa mesmo do território nacional.
Mas antes disso, né, essa região era completamente ocupada, né, e não só pelos indígenas, né, mas toda essa região havia uma flutuação entre argentinos e paraguaios, principalmente, né. Então, essa região era, na verdade, como se fosse uma mescla, assim, dessa população, principalmente pessoas indígenas, né, que viviam nessa região e trabalhavam principalmente na produção da erva mate ou na produção madeireira. E aí a construção de Foz do Iguaçu vem para isso, né, para determinar que, olha, esse aqui é um território brasileiro, né, então precisa ser bem demarcada essa separação entre território brasileiro e o que não é brasileiro. Mas aqui no lado leste do Paraná, então temos algumas cidades importantes, né? Paranaguá, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Curitiba, que era o primeiro Planalto. Aqui temos, aqui no segundo Planalto, a gente tem Castro, e Castro é uma cidade bem importante, por quê? Porque é onde havia a passagem dos tropeiros que vinham lá do Rio Grande do Sul, trazendo mulas, e também cavalos, né, para poder vender aqui em São Paulo, em Sorocaba. Então era uma rota dos tropeiros. Então trazia também muita essa tradição que hoje a gente designa bastante para os gaúchos, né. Já no norte do Paraná começa a ter o estabelecimento, né, de Londrina, depois Maringá, e depois disso começa a produção principalmente de café aqui no norte do Paraná. Queria mostrar para vocês, está vendo essas terras que estão, essa terra que está achuradinha aqui? Essas terras são concessões, são terras de colonização, dadas pelo Estado para colonização. O professor Leonir, vocês vão ter aula com ele de novo, né? O professor Leonir escreveu esse livro aqui, que chama No Rastro do Burro, que fala exatamente sobre esse período, a partir desse período, e fala como essas ocupações, essas terras doadas para colonização, houve diversos conflitos, porque elas passam do Estado para a União e depois para as empresas de colonização. E nesse meio tempo houve muita grilagem de terras, roubo de terras mesmo. Não é à toa que toda essa região aqui é uma região de muitos conflitos por terra. E nós vamos falar um pouquinho delas também. Então, o oeste, não sei se vocês sabem, mas o oeste do Paraná é a região que deu origem ao movimento dos trabalhadores sem terra, o MST. Justamente por causa dessas brigas por terra, muitas delas que foram roubadas. E aí você vê que nós estamos aqui, né, no olho do furacão. Então, não é à toa que nós temos, nessa região toda aqui, muitos conflitos por terra que continuam até hoje. E aí nós vamos falar depois um pouquinho sobre isso. Um desses conflitos é a Guerra do Contestado, que aconteceu entre 1914 e 1918, enquanto estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial na Europa, né? Essa região fica nessa região aqui, ó, no sul do Paraná e no norte de Santa Catarina, e vocês vão ver as informações sobre lá, mas naquele filme que eu coloquei aqui, disponibilizei para vocês. Mas foi uma disputa por esses sertanejos, né, contra a colonização por grandes empresas a madeireira, que tinha uma produção madeireira, né, e também era dona das rodovias, tanto que eles derrubaram a máquina do trem para impedir o avanço dessa empresa, né? Então foi uma das primeiras lutas por terra, quer dizer, uma das lutas por terra no Paraná, e nesse caso em Santa Catarina, que envolveu também uma disputa entre o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina. É uma disputa bastante complexa, que envolve até uma questão religiosa e messiânica, que vai aparecer lá no filme para vocês, mas é muito, muito, muito interessante, né? Os camponeses, né, que lutavam pela terra foram destruídos pelo governo da República nascente, né, foram assassinados, e até hoje esse território ele
tem disputas por terras importantíssimas, né? Que eu vou falar uma delas daqui a pouquinho. Outra luta por terra que é importante é esse levante dos poceiros, a revolta dos poceiros que eu falei lá no comecinho, que tem a ver com aquele filme, o clipe que está lá disponível para vocês no Moodle, que é justamente nessa região sudoeste aqui do Paraná, né? Foi esse levante dos poceiros, em 1957, só que nesse caso, os poceiros e colonos tiveram sucesso. E não é à toa que o sudoeste do Paraná, o sudoeste paranaense hoje tem uma grande produção, é uma região conhecida, né, pela familiar, né, de pequenas propriedades ligadas a essa luta por terra que foi bem sucedida, né. A Guerra do Contestado teve frutos positivos também, né, que um deles é a Escola Latino-Americana de Agroecologia, né, que é uma universidade de agroecologia que tem no assentamento, que chama Assentamento Contestado, lá na cidade da Lapa, que vem gente da América Latina toda estudar sobre a agroecologia para implantar nas suas comunidades onde vivem, né. Já no sudoeste do Paraná, né, tem diversas associações e movimentos de produtores rurais, né, de camponeses, como, por exemplo, as Guardiãs das Sementes do Paraná, que são as mulheres, principalmente, né, que guardam as sementes que são crioulas, nativas aqui da América do Sul, né, e que guardam essas sementes que não têm agrotóxico, não são geneticamente modificadas, etc., né. Olha só essas sementes, né, todas elas que são feijão, olha o tanto de cor que tem de feijões, né, as cores e variedades dos milhos, né, tudo em relação a essa agricultura voltada para a agroecologia, né, que está ligado a esse movimento, né, que não é só uma produção de alimentos orgânicos, mas ligadas a essa movimentação da população em relação à luta por terra, né. Então, eu estou trazendo isso para dizer para vocês que eu lembrei bastante do que vocês escreveram lá no, no post sobre o trabalho, e eu não consegui responder todo mundo, eu tentei, mas não consegui responder todo mundo, mas eu li de todo mundo, né. E, e eu senti que ficou uma sensação de que, não tenho o que fazer, é assim mesmo, né. Mas eu queria dizer para vocês que tem o que fazer, tem possibilidades. Pode ser que a gente não veja fruto agora, né, mas essas lutas e essas disputas e esses engajamentos que vocês têm agora podem dar frutos tanto agora quanto depois. E acho que tem um pouquinho a ver do que a gente estava falando um pouquinho antes, quando eu estava falando do meu trabalho também, né. Então, se vocês têm essa vontade, procurem coisas que possam trabalhar com a solidariedade, que possam ultrapassar a caridade, né? Porque a caridade é bom, né? Aquele sentimento de quando a gente... Mas ela não que ela vive. Então, pensem um pouco nisso, que eu acho que vocês têm um potencial enorme para trabalhar com isso e para pensar outros modos de vida e formas mais justas de vivência, que, enfim, é isso. Uma palavrinha de esperança aí, porque eu senti, me parecia uma questão muito desesperançosa, de vocês são tão jovens e tem tanto brilho, tem tanta coisa para fazer, que vão deixar os outros no chinelo. Bom, essa ocupação do território do Paraná, ela foi rápida e ela foi muito devastadora. A floresta de Araucária foi basicamente dizimada e os melhores pinheiros, todos os melhores pinheiros foram dizimados. Então o que a gente tem da floresta da Araucária hoje, apesar de ser muito bonito, são as árvores de pior capacidade genética que sobraram, porque era a que tinha menos procura, e por isso, então,
foi uma mata geneticamente assassinada, sabe? Então, por isso que hoje é proibido derrubar araucárias, né? Mas as araucárias eram vendidas, inclusive, por aquela companhia que o pessoal do contestado foi contra, elas venderam araucárias para o mundo inteiro. Não sei se já ouviram falar do Empire State Building, lá em Nova York. A fundação do Empire State Building é feita com araucária daqui do Paraná, para vocês terem uma ideia. Isso vai ser interessante para vocês que é da Indicações, né? Então, o comércio da araucária era muito lucrativo, né? Por isso, olha só o que aconteceu com a vegetação nativa do Paraná nesse período. Lá que a gente estava mostrando para vocês em 1890, tudo que está em verdinho aqui é a mata nativa, né? Só que o que está em branquinho aqui está parecendo como se não fosse mata, né? Mas na verdade isso daqui são aquela região dos Campos Gerais. Lembra que a gente viu ontem? É exatamente a região dos Campos Gerais. Então, olha só, em 1930, 1950 e depois em 1990, o que sobrou de vegetação nativa? Olha, muito interessante a gente pensar que Cascavel, que tem 60 anos de idade, a fundação de São e não mais versão aqui. Né? Cascavel é um centro brasileiro do agronegócio, né? E então não é à toa, né, que é uma região de grande produção agropecuária, porque não tem mais vegetação, né? O que sobrou foi o Parque Nacional do Iguaçu. Esse pedacinho que tem aqui é o Parque das Cataratas. Quando você vai lá no Parque das Cataratas, você está nesse restinho aqui, no único resto que sobrou de floresta no Paraná. Isso tem muito a ver, não aconteceu só no Paraná. O Iconoclastas, eles fizeram um mapa da produção de soja no Brasil, na América do Sul. E olha só o território que a soja ocupa, não só no Brasil, então aqui é o Paraná, né? Mas olha só o que está em verdinho aqui, é a produção de soja, né? Na Argentina, no Uruguai, todo o sul do Brasil, no centro-oeste brasileiro e expandindo para a Amazônia. Lembra que eu falei para vocês da ocupação sulista dos gaúchos? A soja, os gaúchos que chegaram aqui no oeste paranaense vieram trazer, muitos deles foram agricultores que trabalhavam e plantavam com a soja aqui no sul do Brasil. E eles foram se expandindo para o oeste catarinense, o oeste do Paraná, também através da produção da soja. Mas não só aqui, também em toda essa região. Tanto que tem várias cidades aqui no centro-oeste paranaense, no centro-oeste e no oeste paranaense, que trazem referências aos gaúchos, né? Então, nesses lugares aqui tem um monte de CTG, que é aquele Centro de Tradição Gaúcha. Tá muito distante do Rio Grande do Sul, mas tem Centro de Tradição Gaúcha. Por quê? Porque essa tradição de produção da soja foi se expandindo junto com a tradição gaúcha, né? Essa imagem aqui vindo de Curitiba para cá, para Foz do Iguaçu. Esse daqui é o Parque Nacional do Iguaçu, né? E aí, ó, imediatamente ao lado do Parque Nacional do Iguaçu tem plantio de soja. Isso aqui deve ser uns 150 metros que tem entre a rodovia e o parque. Provavelmente vocês viram isso, mas se não viram, estou mostrando aqui. Entre a rodovia e o parque, mas nem esses 20, 50, sei lá, 100 metros é salvo de produção. Apenas o que é estritamente colocado como proibido desmatar ou não pode produzir poupado, né? Porque até onde dá é produzido a soja, né? Então aqui também, né? Então, para você ver como a soja ela faz uma pressão enorme no nosso território, né? Então, não é à toa que existe o projeto lá da abertura da Estrada do Colono, que é justamente para cortar essa área no meio do Parque Nacional do Iguaçu para poder expandir ainda mais essas áreas de produção. E não só no Parque Nacional do Iguaçu.
Lá naquela apresentação que eu fiz lá no circuito urbano, lá na ONU, que eu falei para vocês, eu mostro esse exemplo aqui, né, que existe um projeto de ligação entre Paranaguá e Antofagasta, lá no Chile, por isso que saiu a segunda ponte do Paraguai aqui, para poder fazer e melhorar essa ligação aqui, né, e olha só, junto com isso, o que que vem? Vem outros projetos, né, então aqui, ó, estão querendo criar essa faixa de infraestrutura aqui em Pontal do Paraná, que é fazer uma nova pista de rodovia, né, para acabar com essa vegetação nativa que tem aqui, ó. Então, foi julgada no STJ e foi barrada por enquanto. O, o atual governador do estado quer transformar o Paraná na Miami brasileira. Então, você pode imaginar o que, que vem de projeto, né, como vem coisas bem distantes da nossa realidade, são os projetos que querem ser feitos, né. Na região lá da Escarpa Devoniana, lá dos Campos Gerais, também querem diminuir os Campos Gerais, a pressão é muito forte para a diminuição dessa área que é preservada ambientalmente, né. E aqui no Parque Nacional do Iguaçu, a Estrada do Colono, para cortar, ela cortaria o parque mais ou menos aqui, ó. Se eu não me engano, ela liga Capanema a Medianeira, a estrada. É isso aqui, ó, é essa estrada aqui, ó. E ela, esse é o projeto, né, de reabertura dessa estrada. Alguma dúvida por enquanto? Não, prof. Eu falei, não parei. Bom, queria mostrar para vocês alguns dados que a gente tem sobre o Paraná atualmente, né? Na verdade, esses dados são do censo de 2010, que foi o último censo que foi feito. Se a gente tivesse um governo operante, a gente teria tido um censo de verdade no ano passado, mas até agora, nada. Enfim, essa, esses dados aqui mostram os municípios que cresceram a taxa de população e os municípios que a população diminuiu. Então, o que está em branco aqui, olha, todos esses municípios que estão em branco são municípios que diminuiu a população do município, inclusive Foz do Iguaçu. Tudo que está em amarelo são municípios que cresceu a população, mas pouquinho. E o que está em vermelho são municípios que cresceu a população e muito. Então, olha só que interessante. Entre 2000 e 2010, essa daqui, ó, é o município de Curitiba, tá vendo? Esse aqui é o município de Curitiba. E o que fica, essas cidades aqui em volta são, esses municípios aqui em volta, são a região metropolitana de Curitiba, que nós vamos falar agora. Olha o que aconteceu com os municípios em volta de Curitiba. Tiveram uma explosão demográfica, cresceu muito a população. Olha, e é importante que eu dizer isso, a população da região metropolitana cresceu muito mais do que a cidade de Curitiba. Alguém sabe me explicar por que será que cresceu a população da região metropolitana mais do que a população de Curitiba, da cidade de Curitiba? Professor, eu não sei explicar. Mas, por exemplo, eu quero fazer faculdade na UFR. Eu não moraria em Curitiba, eu moraria na região metropolitana porque é mais barato. Perfeito, Samira, exatamente. É por causa do valor da terra. O valor da terra em Curitiba é muito mais alto do que nos municípios ao redor. Então, a população tem que morar mais afastada para conseguir viver, né, sobreviver nessa região. Essa população veio principalmente desses municípios que diminuiu a população. E você vê uma grande parte dessa população vem principalmente do centro do estado. E também dessa região aqui que nós vamos falar, que é o Vale do Ribeira. Vamos falar um pouquinho dela daqui a pouquinho. No Paraná, nós temos, na verdade, várias regiões metropolitanas.
o que é um pouco estranho. Essa daqui, ó, é a região metropolitana de Curitiba. Mas também existe a região metropolitana de Cascavel, a região metropolitana de Toledo, a região metropolitana de Umuarama, Campo Mourão, Maringá, Londrina e Apucarana. Só que o que define uma região metropolitana é uma grande interdependência e grandes deslocamentos de pessoas, serviços, informação entre esses municípios. Normalmente, quando existe uma região metropolitana, os municípios que estão ligados nessa região metropolitana, eles são densamente, a malha urbana deles é muito próxima. Então, se você olha numa imagem de satélite, você não consegue ver o limite entre uma cidade e outra. É tudo basicamente a mesma cidade, ou muito próximo, muito fácil de chegar, com linhas de ônibus metropolitana, enfim, com uma relação muito próxima. Mas a verdade é que nem todas essas cidades têm, de fato, uma região metropolitana em si. Por exemplo, olha aqui, ó, quero mostrar Umuarama, né? Umuarama é essa cidade, esse polo central aqui. Teoricamente, esses municípios aqui, ó, Xambrê, Cruzeiro do Oeste, Coqueirão, são municípios da região metropolitana de Umuarama. Mas, se elas fossem de fato uma região metropolitana, essa mancha urbana de Umuarama estaria bem próxima da mancha urbana de Xambrê, sabe? A mancha de Xambrê teria chegado até aqui de Umuarama, estaria junto aqui com o Cruzeiro do Oeste, assim por diante. Então, o que aconteceu? Em 2001, criaram o Estatuto da Cidade, e lá o governo destinaria verba para cidades que tivessem regiões metropolitanas para poder resolver esses problemas, né, que são trazidos a partir de uma grande acúmulo de população, né. E aí os deputados paranaenses pensaram, por que então a gente não cria no papel essa região metropolitana para receber mais dinheiro? Sem brincadeira, foi isso que aconteceu. E aí, então, eles criaram essas outras regiões metropolitanas para receber esse dinheiro, sendo que não existia critérios para isso reais. Mas em Curitiba, sim, né? Em Curitiba, olha só que interessante, né? Olha só, né? Em 1970, Curitiba tinha, a cidade de Curitiba tinha essa... Peraí, desculpa aí, rapidinho. A cidade de Curitiba, né, tinha o que está em azulzinho é a população de Curitiba, o que está em marronzinho, laranjinha, não sei, laranjinha, né, é a população da região metropolitana. Então, olha só o que aconteceu ao longo do tempo. Cresceu a população total, né, tanto de Curitiba quanto da região metropolitana, mas olha só, conforme o tempo foi passando, o que mais cresceu foi a população da região metropolitana, né, para mostrar esse processo de metropolização que eu estava falando para vocês. Esse mapinha aqui mostra a renda média per capita lá em 2010, né? Então, quanto mais próximo do vermelhão, essas são as áreas com maior renda per capita. Renda per capita, renda média domiciliar per capita, é a renda que cada pessoa daquela casa recebe, né? E aí, isso é a média do município, certo? Então, esse valor aqui é a média do município. Então, os municípios que estão em rosinha, significa que uma pessoa por mês recebia, em 2010, entre 274 a 507 reais por mês. Isso é a média municipal. Já aqui, o que está em vermelho, são pessoas que recebiam entre 677 a 1.536, que é a média. Prof, travou tudo. Então, olha só, esse Paranagas é uma região muito, onde
Prof, tá travando bastante. Oi, vocês me ouvem? Sim, prof. Sim,
Eu detesto essa internet. Até onde vocês me ouviram? Até a parte falando daquele mapa das rendas lá. Aí, depois disso, começou a travar. Foi bem quando Tipo, quando colocou no você... slide. É, Tá bom. Antes, por que é mais caro morar na capital? Eu vou responder essa e depois, se tiver mais alguma outra pergunta, pergunta aí de novo que eu explico. Enquanto eu vou explicando mais. É mais caro daquilo que a gente estava falando na... Prof, tá travando de novo, eu acho. Pior que eu tô achando que é o... Oi. Alô, alô. Prof, tenta falar alguma coisa de novo. Alô, alô, alô. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Travando ainda. Agora sim? Vamos ver se vai. Qualquer coisa. Tenta de novo. Fazer o quê? Esperar ver se aparece. Bom, eu vou tentar responder então a pergunta aqui, né? E aí vocês vão me dizer se travar. É mais caro morar no, no centro, porque no polo é onde se concentram as coisas, né? É onde está principalmente a melhor infraestrutura, os melhores acessos à saúde, educação, aos serviços e etc. Como nós vivemos em uma sociedade que coloca preço em tudo, isso se torna algo a ser valorizado. Isso se torna mais caro. Então, coloca-se um preço nisso, as propriedades. Por isso que eu falei naquela aula em que as propriedades, o que se vende, não é o que tem nela, não é o terreno, o que se vende não é ele. Se ele é um terreno maravilhoso, se não tem nenhuma formiga ali embaixo, sei lá, enfim, não é pelo terreno. O que se vende é a localização, é onde que ele está, é perto do que ele está. Então, quanto mais perto de todas essas coisas, mais caro ele vai ser. Então, morar mais próximo do centro é mais caro, e morar mais distante é mais barato. Então, por isso que na região metropolitana vai ser mais barato. Tipo no banco imobiliário, exatamente. Né? Tem lugares que são mais caros, por quê? Porque
então mais uma centralidade, tem coisas mais próximas, né? Então, isso, a gente coloca um preço nisso, e aí por isso, então, tem esse valor mais caro. Porque é o município de Guarapuava, né? Então, é um lugar também que é um centro importante, histórico importante de ocupação aqui no Paraná, é meio do caminho, né, aqui para o oeste paranaense, então, historicamente é um lugar de parada, né, porque é depois de uma serra, então, vindo daqui, então é um lugar onde tem uma grande centralidade, inclusive de políticos, né, dessa elite paranaense, tem muita gente que é de Guarapuava, boa parte, inclusive, dos pedágios que a gente paga aqui de Curitiba para Foz do Iguaçu e vice-versa, vai para algumas famílias, umas pouquíssimas famílias dessa região. Qual que era a outra pergunta? Era relacionada a isso também, não? Alguém tinha perguntado alguma outra coisa que eu caí e não consigo ver agora. Vai perguntando aí qualquer coisa no chat que eu vou falar. Então, isso daqui não está falando do valor da terra, tá, pessoal? Só está falando da renda, é o valor que as pessoas recebem. Municípios que são mais pobres e municípios mais que onde tiver que ter uma população com renda menor, principalmente no centro, no sul do estado e na região do Vale do Ribeira, né? E aí, essa região, esse trabalho aqui, eu não sei se vocês viram, eu mostrei esse livro, que é meu, da geografia, sobre esse anel da desintegração, que são essas, que tá vermelha aqui, são as rodovias, tá? Que é chamada de anel da integração. Só que ele é vendido como um anel que promove a integração entre todo o Paraná e etc. Também são as regiões que são, as estradas que são pedagiadas, por exemplo. Ele é vendido, então, como essa região da integração, mas, na verdade, o que ele faz é excluir justamente a região que mais precisa de desenvolvimento, que é a região do centro, do sul e do Vale do Ribeira. Olha só, justamente a região do centro, do sul e do Vale do Ribeira que está por fora desse anel da integração. Olha aqui, ó. Eu só passei aqui, né? Do sul e Vale do Ribeira, os lugares mais pobres que precisam dessa... na verdade, é um anel de desintegração e não da integração. Uma pergunta aqui. O que a pandemia afetou nesse sistema, tipo desemprego? Olha, Samira, em relação ao sistema do que a gente estava falando da valorização das áreas que são mais valorizadas e áreas que são menos valorizadas, por exemplo? Valor de aluguel. Bom, tem várias, aí vai depender muito dos lugares, né? Foz do Iguaçu é a cidade do Paraná que tem um aluguel mais caro. Morar em Foz do Iguaçu é mais caro do que morar em Curitiba, na capital, para você ter uma ideia. Então, nem sempre a questão do valor tem só a ver com a localização também, né? O desemprego, ele impacta em muitas formas a dinâmica econômica, né? Mas, nesse sentido, o desemprego, ele, inclusive, favorece, muitas vezes, a diminuição da renda do restante da população, porque é como se, olha, tem tanta gente desempregada aqui, se você não quiser seu emprego, nesse valor aqui, então, sinto muito, vou contratar outra pessoa, né? Então, o desemprego aprofunda ainda mais essa desigualdade, né? Então, traz muito mais esse problema à tona. Bom, em 2017, o IPARDES, que é um Instituto Paranaense de Desenvolvimento, ele fez um estudo que eu, que sou geógrafo, acho meio bizarro o jeito que eles fizeram esse estudo, acho que tinha outras maneiras de fazer,
as regiões, mas eles fizeram uma regionalização de acordo com as últimas tendências do Paraná, que eu vou falar para vocês agora. Então, o que tem acontecido no Paraná nessas regiões aqui? E aí eles dividiram as regiões em relação à relevância, se elas são extremamente relevantes, ou se ela tem uma relevância elevada, uma relevância média, uma relevância mínima, ou é uma área socialmente crítica. Então, eles separaram então a região central e a região do Vale do Ribeira, que pega um pedacinho aqui dos municípios, e também os do município do litoral, chama dessa região socialmente crítica. A região aqui é a região de Curitiba, região metropolitana, isso para a região sul. O norte central e o oeste paranaense. De relevância, tem o centro e o sudoeste, a Irati, que é a que está separados. E de relevância seria esse eu vou tentar, não precisa fazer só para tentar. É mais ou menos um resumo assim, do que é o espaço relevante, de maior relevância do Estado, que era a capital, mas que tem nos últimos anos. Então, a região de Castro, Tibagi, tem, que é aqui no segundo Planalto, uma entidade econômica junto com o litoral. Então, é todo esse espaço relevante. Então, onde se concentram as principais indústrias, o Porto de Paranaguá, que tem uma importância muito grande, eu não acredito que eu caí de novo. Não caiu, prof. Não? Não, só que tava travando antes. De novo. Agora tá muito normal. Vocês ouviram, então, sobre os espaços de relevância, né? Aqui do primeiro, do de Curitiba, né? Ou não? Sim. Então, vocês ouviram que eu falei aqui sobre Curitiba, Paranaguá, onde tem o porto, Curitiba e a região metropolitana, onde tem as principais indústrias, né, que tem se expandido para a região de Castro, Ponta Grossa, Tibagi, né? Então, essa região que já é historicamente mais conhecida, é a região que faz a região de integração com as outras regiões do país e do mundo, né? Então, os voos internacionais, principalmente, né, passam ali por Curitiba, né? Os voos nacionais saem de Curitiba, principalmente, né? Então, essa região principal de maior relevância. E aí, as outras duas regiões de grande relevância é o norte central, aquela antiga região polarizada por Londrina e Maringá, que tem historicamente, né, a colonização por causa do café, né? Que, então, a agropecuária continua bastante importante lá, mas também tem desenvolvido algumas indústrias nessa região nos últimos anos, né? O terceiro espaço relevante é esse oeste paranaense, que, como eu falei para vocês, é uma região de bastante importância agropecuária, então produz muito alimento, mas também alimento com muita agrotóxico. Aqui somos os paranaenses que bebemos, consumimos mais agrotóxicos no Paraná inteiro, não tem ninguém que bate o tanto de agrotóxico que tem na nossa água, no nosso solo e até no ar. No nosso alimento também. Realmente por causa do partir do agronegócio. De soja acontece aqui e não é coincidência, né, que onde tem a maior produção de soja é também onde tem maior envenenamento por agrotóxico, né? Bom, então no litoral, né, é onde tem um povoado que são para passar o container, lever, no canal do
Senhor retrovando de novo. A Curitiba... Professor sofre. Eu entrei com um processo contra HP. Que me mandaram um computador defeituoso. Prof, tava terminando de falar sobre o soja e começando. Alô, botão vindo? Prof? Acho que sim, repete. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, região metropolitana de Curitiba, essa região de grande importância, né? Onde tem as principais indústrias do estado, né? Só que essa daqui é uma indústria da Heineken, que está justamente esse caminho aqui de Curitiba, Campo Largo, Ponta Grossa. Então, a região tem se expandido, é o que estava dizendo ali, sobre esse espaço de relevância. Ele não está só mais na região metropolitana, mas ele tem se expandido para essa região aqui. As outras regiões de baixa relevância seriam o espaço centro-oriental, que é esse aqui, ó, centro-oriental, e aí depois o noroeste, o sudoeste, Guarapava e Irati. Nós vamos falar sobre a porção, o centro-oriental e o noroeste, né? No centro-oriental tem principalmente uma atividade papeleira muito grande, então uma indústria de celulose. Então é onde tem muitas áreas de reflorestamento. É justamente essa produção agropecuária que pressiona a área de preservação dos Campos Gerais. E aí fica a pergunta, né, se o crescimento da atividade papeleira lá levou a um aumento significativo da qualidade de vida da população. Né? E se a gente olhar lá nos nossos mapinhas, né, essa renda que é produzida lá não é distribuída entre a população. Ela fica voltada para as multinacionais, do papel que existe lá. Então tem uma grande, como se diz, uma grande concentração de renda nesse caso. Né? Já na porção noroeste, onde tem Cianorte, Moarama, Paranavaí, que é aquela região que eu falei para vocês, do noroeste do Paranaense, que tem aquela produção agropecuária, mas é onde o solo é muito arenoso, tem um aquífero, o arenito caiuá, né? Também é uma região de muito uso de agrotóxico, que é bastante preocupante, porque essa região do arenito caiuá é onde fornece água, reabastece a água do aquífero Guarani, que está embaixo aqui da gente, que é da onde a gente pega bastante água. Então, agrotóxico lá significa agrotóxico dentro do aquífero Guarani, causando diversos problemas ambientais. No sudoeste, lá onde a gente estava falando, né, a região de Pato Branco, Francisco Beltrão, dos vizinhos, é onde teve aquela região, onde teve o levante dos poceiros, né. É uma região onde tem muitos produtores rurais, né, mas hoje tem bastante indústrias alimentícias, principalmente de frigoríficos, né, principalmente para a produção de aves, né. Então, como a gente tem a Lar, por exemplo, né, lá onde tem Sadia, essas empresas bastante, né? Ou é a produção, ou tem as indústrias ali, ou tem os produtores que produzem para essas indústrias, né? Já o norte pioneiro é aquela região de mínima relevância do estado, que eles falam lá, que é a região de Cornélio Procópio, Jacarezinho, né, que é uma região que tem reduzida, era uma região importante historicamente, né, mas é uma região que atualmente tem reduzido a sua população, tem um grande índice de população
idosa, né, pouca capacidade de geração de renda. E aí as regiões mais seria essa região central, que eles chamaram de socialmente crítica, né? É a região central, que é onde tem Guarapuava e Campo Mourão, né? Que tem uma grande dificuldade de alavancar o desenvolvimento econômico, com grandes índices de pobreza, né, de desemprego, né? É uma região de grande devastação florestal na região central. Já tem o mesmo problema de alavancar o desenvolvimento econômico com grandes problemas sociais, né? E aí, lembro vocês lá do nosso mapinha do anel de integração, né? Então, historicamente, essas regiões são renegadas para o desenvolvimento, né? Então, por isso que elas se encontram nessa situação, e a tendência é que elas continuem, já que a elite paranaense faz questão de mantê-las assim. Bom, é isso. Dúvidas? Luísa, prof, quais os impactos ambientais da exploração dos Campos Gerais? São vários, Luísa. Um deles é que os Campos Gerais são uma formação bastante única, né? Que tem umas características bastante únicas do solo, da temperatura, né? E os Campos Gerais estão associados à floresta de araucárias. Então, onde tem Campos Gerais, tem araucária também. Então, devastar os Campos Gerais também significa devastar a floresta de araucárias. Mas, para além do impacto ambiental, tem também a questão social, né? Então, quem faz são grandes produtores, principalmente dessas que fornecem material para essas indústrias madeireiras aí. Então, está ligada também à questão da terra. Então, historicamente, na questão da terra é importante. Então, e até hoje, as expressões são grandes propriedades, como a gente estava falando também, e no espaço rural, né? Então, eles têm o principal poder nas mãos. Terra, no Brasil, é sinônimo de poder. Às vezes, muito mais do que dinheiro, é sinônimo de poder. Então, por isso que as lutas por terra são bastante importantes. Eu morei por 13 anos em Curitiba. Eu me formei lá, fiz meu mestrado, trabalhei muitos anos lá. Aí de lá eu fui para Quedas do Iguaçu, que é aqui pertinho, no sudoeste do Paraná, e depois vim para cá. O que mais? Mais perguntas? Sem perguntas? Então é isso, pessoal. No sábado, então, quem puder, quem ainda não fez, quem puder tirar as fotos e fazer o upload lá na pasta e na planilha, eu vou fazer o nosso mapinha para a gente ver como é que ele ficou, e quero mostrar para vocês, que acho que vai ficar bem legal. E aí no sábado eu vou disponibilizar para vocês um mapinha, e vou colocar também um questionário sobre geografia do Paraná para vocês fazerem. Vai ser a última atividade avaliativa. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas a nossa avaliação é fazer as coisas que estão colocadas lá no Moodle como obrigatória. Então, se tem vídeo, é para assistir, se tem PDF, é para ler, enfim, tudo que está escrito como obrigatório. O que está escrito não obrigatório, não precisa, é complementar, né? Então, para você ser aprovado ou aprovada na disciplina, você precisa fazer aquelas coisas que estão ditas obrigatórias. Pelo Moodle, eu consigo saber se você fez ou não. Então, você fazendo isso, pode fazer agora, se não fez até agora. Então, a minha dica é voltar lá desde o começo, porque às vezes vocês marcam como feito
sem ter feito de verdade, e aí isso você acaba esquecendo. Então, minha dica é, volta lá desde o começo da primeira semana e vai entrando nos links para ver se você já viu aquilo ou não. Olha no seu caderno, enfim. E aí vai fazendo o que faltou. E aí é isso que vai dar o conceito de vocês. Se vocês fizerem tudo, não tem por que eu não dar um A para vocês. Concorda comigo? Então, quem fizer as atividades vai receber um A, obviamente, porque para mim o que importa é você fazer aquilo, não é você tirar 100 naqueles questionários que eu não sei se foi você mesmo que respondeu, se você procurou na internet, ou mesmo que for, tem um monte de coisa que está ali nos questionários, que não era conteúdo direto da nossa matéria, então como é que eu vou cobrar, né, e dar um A ou não a partir disso, enfim. Então, é isso. Para mim, para vocês serem aprovados, vocês precisam fazer o que é obrigatório lá. Se você fizer o que é obrigatório, você vai com um A, olha só. Beleza? Aquele mapa para colorir não é para entregar, é para o estudo de vocês aí, tá? Então, pode ficar com vocês, não precisa entregar não. A ideia é justamente para vocês terem esse mapinha na cabeça para sempre. Porque toda vez que você andar pelo Paraná, você vai estar passando por isso. É isso. Diga, Gabi, pode falar. Ali no comecinho da aula, o professor estava falando sobre aquelas conchinhas, eu não entendi muito bem do que era. Os indígenas colocavam sobre os túmulos ou o que era? Pode repetir de novo? Posso. São os sambaquis e não é que eles colocavam sobre os túmulos, eles comiam só aquilo. Era basicamente tudo que eles comiam. E aí eles se alimentavam disso e jogavam essas casquinhas, e isso sempre no mesmo lugar. E aí esse mesmo lugar formava um monte. Era um monte, é enorme, é gigante, é um monte. Né? E esse monte, que é construído, né, por eles, por ser algo construído, foi onde, então, eles fizeram o lugar de sepultar os seus mortos, né? Então, o monte existe porque eles se alimentavam, né? E aí, lá, então, se tornou, então, o lugar onde eles enterravam os seus mortos. Se tornou um cemitério, daí, onde tinha essa... Então, é o que mostra que tem essa característica social, né? De vida em comunidade. Não sei se deu para entender. Sim. Tá bom. Mais dúvidas? Diga, Mari. Eu acho que sim, Mari, eu acredito que sim. Mas não sei te dizer quanto, sabe? Mas, e ainda assim, não sei se aumentou por causa da disputa ainda, porque tem muito que é desmatado, né? Tem gente que é, injeta coisa nela, dentro dela, e ela morre, e aí, então eles caracterizam como... enfim, acho que eu não sei qual que é o sistema, se é pelo IBAMA que eles fazem isso, ou no IAP, acho que é no IAP. E aí eles podem tirar a araucária, porque também é perigoso, né? Uma planta morta, mas, enfim, usam disso para poder diminuir a população, enfim. Não sei te dizer, mas eu acredito que sim. Mais dúvidas, amores? Se não tiver mais nada, então ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia, pelo carinho, pelos ensinamentos. Vocês são incríveis.
levo com vocês comigo no meu coração para sempre. Não é balela. E contem comigo hoje e sempre. Tá bom? Se cuidem, fiquem em casa, sem rolezinho, nem na casa de amigo, nem amigo na sua casa. Já já vai passar. E aí vocês se preparem que eu vou esmagar vocês quando eu ver vocês lá nos corredores. Ansioso também. Obrigado, meus amores. Um beijo e até a próxima. Até, prof.